Salve, salve, gente amiga da bola, salve, salve, gente amiga do futebol. Estamos chegando para mais uma edição do programa 7-1, invadindo o seu tablet, o seu smartphone, o seu desktop. Hoje para falar de um assunto que intriga muito o torcedor brasileiro. Por que muitos jogadores, jovens jogadores, que você fica esperando que atue no seu clube, quando você menos espera, ele vai embora? Já está com o contrato firmado, os direitos econômicos dele estão na mão de um monte de gente. E aí? Como é que você lida com isso? Exemplos de vários jogadores de vários clubes não faltam aqui no futebol brasileiro. O mundo aí está recheado de jogadores, de jovens talentos e que mal passaram pelos nossos gramados. Começo com você, Luiz Fernando Seco, já que o São Paulo é uma das vítimas aí do mercado internacional e mais recentemente o pessoal do São Paulo aí mal começou a sentir o gostinho, já vai sentir saudade do Antony. E aí, Luiz? E os jovens valores são paulinos, por que eles não ficam muito tempo aí no Morumbi? Boa noite, Renatão. Boa noite a todos, amigos. O São Paulo, como o Santos, eu olho muito o Santos, é um celeiro de jovens craques, né? De grandes revelações. A gente pode pensar no São Paulo nos últimos anos, revelou Lucas Pérez, Éder Militão, que está no Real, Rodrigo Caio, Breno, Fábio Santos, Casemiro, que também está no Real, Hernanes, que voltou para São Paulo, Kaká, Lucas Moura e o David Neres. Esses são os que eu falo assim, os lados positivos do São Paulo. O São Paulo também revelou algumas pessoas que deram problemas. Exemplo, o Oscar. Né? Não sei se vocês lembram quando o Oscar resolveu sair de São Paulo, toda a confusão que criou. E ainda processou o time. Então, essa questão de perder o Antony, também pode perder o Lisiero também. Tem vários outros jogadores que São Paulo como é que eu posso dizer, vai perder nos próximos meses, que me incomodam profundamente, porque eu acho que eles deveriam jogar um tempo no Brasil para depois mudar. Certo, realmente é uma lista grande aí que o São Paulo tem. Agora, não é só o São Paulo que tem essa lista boa aí de jovens talentos, não. Não é mesmo, Gustavão? Fala aí, meu amigo. É mesmo, cara, é mesmo. O Santos também. Mas eu queria me solidarizar com o Luiz, né? Apesar de ser São Paulino. Por exemplo, o David Neres comendo a bola lá no Ajax. Ninguém nem viu ele por aqui. Ele jogou pouco no São Paulo, mas e jogou bem, né? Mas jogou no profissional? Bem. Jogou no profissional. Jogou alguns jogos. Que nem o Lucas Moura, lembra? Que ele foi campeão. O Lucas eu lembro. Mas, por exemplo, você vê um jovem desse tão promissor, tão bom, arrebentando até em Champions League, em jogos importantes, sendo decisivo muitas vezes, sendo já convocado para a seleção brasileira e vaga a lembrança dele no São Paulo. Sabe, é um tipo de caso. Há jogadores que deveriam ser referências nacionais. A gente deveria conhecer todos eles, né, aqui no Brasil. O Santos também, cara, é um celeiro, né, na revelação de jogadores, a história dos meninos da Vila, né? E agora o Santos continua formando bons jogadores, né? Chama atenção alguns casos. Jackson Poroso foi um zagueiro que o Santos contratou em 2017, ele foi disputado junto com o Palmeiras, acabou vindo para o Santos. Zagueiro equatoriano, e que se dizia que seria o novo Yerry Mina. Zagueiro bom, alto, forte, habilidoso, não é daqueles zagueiros brucutus. Cara super bom, já está sendo convocado para a seleção principal do Equador. Sequer estreou pelo Santos Futebol Clube no profissional. O Sampaoli não deu chance para ele. Apesar de, sabe, pode falar, mas o Santos tinha muitos estrangeiros na época. Meu, que estrangeiros? Sabe, Cueva ficou sem jogar um tempão. Uribe quase não ia pro banco. Bryan Ruiz,
cadê esse cara? Não joga desde 2018, sabe? O Delis Gonzalez, quando estava no Santos, sabe, oscilava entre banco de reservas e seleção do Paraguai, então muitas vezes não estava à disposição. Então faltou boa vontade em estrear o menino. E agora o Gesualdo também precisa dessa oportunidade para ele, que ainda não deu. Só que o seguinte, no caso do Jackson Poroso, você vê um zagueiro desse tão importante, e até já foi cobiçado por Milan, Barcelona, por vários times importantes, o contrato dele acaba dia 5 de agosto, cara. Dia 5 de agosto. Ou seja, e tá próximo de sair, o Santos já procurou para renovação? Como é que tá aí essa situação? Então, como que tá? A gente sabe que precisa renovar, mas não tem mais informação. Eu espero que renove logo. Ou seja, renovou essa semana com o Lucas Veríssimo, que não vinha sendo nada falado na imprensa. Espero, né, que tão logo seja possível, mostre uma renovação com ele. Yuri Alberto, o atacante jovem do Santos, está numa situação muito similar. O contrato dele acaba no final do ano, já poderia assinar um pré-contrato. E aí a renovação? O Santos está oferecendo para ele uma valorização de... Ele ganha 40 mil para passar a ganhar 120 mil. Se ele faz... por bônus, ele pode chegar a ganhar 150 mil por mês, que para ele eu acho que vale a pena, ele tem que aceitar correndo essa proposta. Tá? Claro. Até porque ainda não é um titular absoluto. Não, e não deixa de ser um baita upgrade para um jovem. Sem dúvidas. Não tendo. E agora tem o Caio Jorge, sabe? Atacante que passou pela seleção de base, acho que em todas as categorias. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Já fez gol pelo profissional do Santos. E olha, Juventus e Turim e Chelsea estão disputando ele, sabe? Braçada a braçada. Pode sair negócio já nessa janela de transferência, acima de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. E acaba sendo mais um caso desse, em que esse aí um baita jogador que pode ser, a Juventus de Turim falando que esse cara pode ser o novo Cristiano Ronaldo, e de repente explodir na Europa e a gente não tem lembrança dele nem com a camisa do Santos. É impressionante. E isso é uma judiação. Acho que pro torcedor a gente quer ver ídolos, né? A gente quer ver que o cara se forme, jogue, ganhe títulos, dispute, e quem sabe depois vai embora, sabe? Não, que ele faça um mínimo de carreira pelo clube, exatamente, que ele ganhe um mínimo de identificação e que a torcida ganhe, ganhe aquele respeito pelo jogador, né? Não seja aquela figura meteórica que de repente fez um ou outro bom jogo e não deu tempo, foi para fora. Exatamente. Vitor, Palmeiras aí nos últimos anos contratou muito jogador, e tem uma base excelente. Parece que esse ano aí, depois dessa confusão toda da pandemia, o Vanderlei vai dar espaço para alguns garotos, né? Mas já tiveram alguns outros valores que também passaram de forma meteórica pelo time, né? Então, na verdade, assim, o que eu acho que esse problema dos meninos da base que não ficam e já vão embora, e o problema de você, às vezes, contratar muito jogador que, assim, a torcida não entende por que veio, ou aquele jogador que claramente não está dando resultado e não vai dar resultado, e mesmo assim continua jogando. Para mim, tudo isso, posso estar errado, mas assim, está envolvido por um mesmo grande mal que, para mim, se chamam empresários. E eles, é aquilo que a gente já conversou mais de uma vez desde o primeiro programa, que é tudo em torno do futebol, gira muito mais em torno do dinheiro do que do clube, do jogo em si. Então, assim, a maioria desses meninos, eles não podem ver uma sombra de um talento que já querem fazer contratos milionários, já querem colocar multa lá em cima. Eu acho que fica complicado você competir com essa ambição da grande maioria, inclusive da maioria dos clubes também. Assim, acho que não tem paixão e torcida que sobrevive a uma ambição dessa. Eu não lembro, até você, o Renato e o Léo, que são aí do Rio Flamenguistas, podem confirmar. Se eu não me engano, eu lembro que uns anos atrás, uns 2 anos atrás, surgiu um vídeo de um menino,
Facebook, acho que era o Marcelinho, não sei se vocês viram esse menino de uns 10, 12 anos de idade. Eu lembro que tinha vários vídeos dele, assim, fazendo jogadas geniais, driblando meio mundo, fazendo um monte de golaço no meio da criançada. E, se eu não me engano, acho que eu lembro que eu vi uma notícia onde já tinha empresário interessado em fazer contrato com um menino de 12 anos e colocar multa de 50 milhões de reais. Deixa eu pegar um gancho nisso que o Vitor falou. O Santos hoje tem um menino nessa faixa de idade, 10, 11 anos, chamado Matheus Lima. E você vê o moleque jogando, pra idade dele parece que é o novo Messi, sabe? Que é o novo Neymar. Tamanha habilidade do garoto. E já tem vídeo dele no YouTube, ou seja, já começa a despertar a atenção, obviamente, de um monte de empresário, de clubes internacionais. Vamos lembrar que o próprio Messi ele foi pro Barcelona, acho que com 13, 14 anos de idade, não é verdade? Exatamente, 13 anos. Pô, que coisa chata, triste, né? Pro torcedor argentino não poder ter visto o Messi defender a camisa de nenhum time da Argentina. Continua, Vitor. E assim, eu acho muito legal quando os jogadores conseguem fazer essas histórias antes de sair daqui, por exemplo, como o Neymar, né, foi pro Barcelona, mas antes disso deixou uma Libertadores com o Santos, virou ídolo da torcida, apesar de não ter ficado tanto tempo assim, mas o próprio Gabriel Jesus no Palmeiras, né, foi embora, mas deixou o Campeonato Brasileiro também. E então, assim, eu acho complicado essa parte da Copa do Brasil também, né? Copa do Brasil também, de 2015 e 2016. E essa parte dos empresários é complicada, e até você citou agora com os novos meninos da base aí que o Vanderlei o Luxemburgo está utilizando. Eu acho que é uma esperança, porque eu gosto da forma que o Luxemburgo trabalha com meninos. Eu nunca vou esquecer, se eu não me engano, em 2011, foi uma semifinal do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, que o Neymar deitou e o Palmeiras foi eliminado. Se eu não me engano, um tempo antes, muita gente criticava e batia no Luxemburgo, por que ele não coloca o Neymar para jogar, por que ele não coloca, ele falava, calma, ele vai jogar, só não está na hora ainda, na hora certa ele vai fazer. E aí o que o Neymar virou, todo mundo conhece. E ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Gabriel Veron, hoje no Palmeiras. Que é muito bom jogador também. Isso, ele fala, vai chegar, mas calma, segura a emoção. Essa parte do Luxemburgo eu gosto bastante, então tomara que dê bons resultados agora. Léo? 1, 2, 3. Eu queria te perguntar o seguinte, o Flamengo tem muito bons jogadores aí das categorias de base, nesses últimos anos vendeu algum desses jogadores e já tem empresário de olho nos que estão na base ainda. A gente tem alguns casos aí, o Lázaro é um dos que estão despertando extremo interesse aí da Europa. Queria que você falasse aí desses valores e dos que já saíram, né? A gente tem aí Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, enfim. Sim, já dizia o lema do Flamengo, né? Craque o Flamengo faz em casa. Então, desde da geração do Júnior, né, que essa frase se tornou um grande marco na fábrica, né, nas categorias de base, da profissionalização dos jogadores da base, né? E o Flamengo passou, depois da geração Zico, teve o Sávio, que foi um grande nome de destaque internacional, passou uma safra realmente, sem fazer críticas, claro, aos jogadores que passaram por esse período, mas acho que do Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Renier, tem o Léo também, o zagueiro que está no Milan. Essa galera tem o Viseu também, que é um atacante muito bom, da minha opinião. Tem uma safra que foi campeã 2 vezes recentemente, né, na Copa São Paulo Júnior, Futebol Júnior. Então, voltou a colher esses frutos do investimento, né? A Patrícia Amorim e principalmente o Bandeira de Mello investiram, né, voltaram a investir em peso nas categorias de base do Flamengo. E acho que esse investimento se converteu em profissionalização de jogadores que performaram, né? Não só nomes que tinham destaque na base e chegavam no profissional e frustravam, né? De repente não rendiam aquela expectativa. Realmente tivemos aí
uma década aí praticamente não digo perdido, porque todo profissional jogador que consegue se profissionalizar, ele conquistou o objetivo dele, né? Mas ter aquela alta performance, aquele destaque de futebol que é ambicioso, que é visto no mundo inteiro, realmente o Flamengo passou por uma safra de vacas magras nos anos 90 e início dos anos 2000, né? De meados de 2000 para cá, o Flamengo melhorou bastante o investimento, né? A base, toda a infraestrutura, e isso reverteu em bons profissionais sendo revelados pelo Flamengo. O Léo deu uma passada aí que eu acho que depois, se a turma ver o programa, vai querer puxar a orelha dele. Porque por mais que a turma não tenha ido para o cenário internacional, mas alimentou bastante os times de São Paulo. Porra, ele só esqueceu a geração que foi campeã pela primeira vez da Copa São Paulo. Porra, Marquinho, Nélio, Paulo Nunes, Djalminha, sim. Marcelinho. Fabinho, sim. Ele deu um pulo mas aí. Foi uma. Eu tô falando assim, ter uma. Não, tudo bem, eu concordo. Esses nomes são nomes que foram campeões pelo Flamengo, né? Mas, digamos assim, foi uma safra pontual daquela do Júnior Baiano, Marcelinho. Depois, assim, você lembra o nome? Depois veio o Sábio. Depois tem um gap. Mas essa turma foi interessante porque ainda não tinha aquela coisa do êxodo total para o exterior. Então você fazia uma retroalimentação aqui no mercado nacional. E aí, você vê o sucesso do Djalminha no Palmeiras, o Marcelinho no Corinthians, o Paulo Nunes no Grêmio, Djalminha jogou no Guarani antes do Palmeiras, cara. Sim, no Guarani era também. Djalminha, Luizão e Amoroso, cara. Olha esse trio no Guarani, cara. Hoje era time para ser campeão brasileiro. Um dos grandes, um dos favoritos, né? Mas além do Flamengo aqui, a gente não pode esquecer que durante esse período que o Léo falou também, o Vasco teve uma geração muito boa aqui de jovens jogadores. De vez em quando pintam bons jogadores formados nas categorias de base de São Januário. Você tem jogadores que também têm carreiras muito curtas nos clubes aqui do Rio e logo vão para fora. O Fluminense, então, nem se fala. O Fluminense teve o Marcos Paulo, tá tendo o Marcos Paulo agora sendo observado, mas ano passado, ano retrasado, o João Pedro jogou muita bola no Fluminense. Sim. E aí já, quando você... Enquanto o Reinier foi vendido por 35 milhões de euros, o João Paulo foi vendido, acho que por 2. Olha que loucura. Olha, eu queria fazer... Fala. Só concluindo. Então, assim, às vezes a gente para fazer uma análise como é que o talento desses jovens meninos, eles são muito desperdiçados aqui no futebol brasileiro. Fala, Gustavo. Eu queria fazer uma pergunta para os dois flamenguistas, né, do nosso time do 7-1. Seguinte, o Flamengo tá com a torneira aberta, né? Tá cheio da bufunfa, tá podendo contratar muita gente. Vocês acham que de repente vai priorizar muito a contratação de jogadores com o tempo e acabar deixando as revelações de lado? Com outros grandes times do futebol mundial, você vê, por exemplo, o Real Madrid é praticamente um comprador. Mesmo tendo uma base forte, ele é praticamente um comprador. Tem vários times nesse formato, né, que crescem, enriquecem e deixam basicamente de formar, mesmo tendo boas bases, eles passam a comprar muito mais jogadores do que promover. Não acredito que o Flamengo vá desvalorizar a sua base. Pelo contrário, porque se você for analisar, o que deu mais dinheiro para o Flamengo nesses últimos anos? Justamente a venda das suas joias. Vinícius Júnior, Paquetá, Reinier, Léo Duarte, Viseu. Essa turma toda estava aqui, dentro de casa. Então, assim,
você consegue fazer boas vendas, você revela jogadores, faz boas vendas, cria-se o caixa, obviamente que o caixa não é só dessa receita, tem outras receitas, o clube tem outras receitas, e que ela pode, parte dessa receita pode muito bem ser aplicada na formação dos jogadores, na continuidade. É óbvio que você não vai ter todo ano uma venda de 25, 30 milhões de euros. Difícil. Por exemplo, o Lázaro, pela informação que eu tive, Lázaro fez gol agora de título do Mundial Sub-17. Fez o gol que classifica o Brasil para a final, na semifinal contra a França, e depois faz gol do título na final do Sub-17. Parece que a multa rescisória dele é de 70 milhões de euros. Garoto de 17 anos. Então, assim, dificilmente, de acordo com essa mentalidade que se formou no Flamengo, nesses últimos anos, dessas últimas administrações, dificilmente você possa imaginar que o Flamengo vai desvalorizar a sua formação, os seus garotos. Acho muito difícil. Obviamente que aí você soma receita de venda de jogador com receita de bilheteria, com cota de televisão, patrocínios. Você faz um caixa bacana, robusto, a ponto de, em algumas posições, você ir fazer boas contratações. Ok. Ouviu, Léo? Então, ouvi, consegui pegar. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Tamo, pode falar. Tranquilo, cara? Tranquilo. Vocês... Tá travando ou não? Não, pode ir, fala. Enfim, vamos lá. Vou contar até 3 para ter o corte aí na edição. 1, 2, 3. Bom, eu acho que não vai precisar assim, não. Pelo contrário, o Flamengo tem agora uma gestão, né, desde o Bandeira de Melo, da Patrícia Amorim também, né, que você conseguiu reformular a forma como era gerida o investimento, a forma que era tratada, os profissionais da base eram tratados. Então, antigamente, nos anos anteriores, décadas anteriores, você vendia o jogador para poder pagar salário do mês que estava atrasado dos jogadores profissionais. Você vendia o jogador da base, uma revelação ou uma promessa para poder pagar, quitar parte do salário. E desde o momento que o Flamengo conseguiu equacionar, né, equilibrar suas finanças, isso tem mostrado que assim, tem investido também na base, tem conseguido ter receita através das vendas e tem também levado esses profissionais a atuarem no time profissional e também eles estão reforçando o time em certa parte até um determinado período, depois eles são, obviamente, vendidos, né? Eu, particularmente, acho que os clubes, não só o Flamengo, mas como todos os outros clubes, deveriam segurar mais os seus talentos. Muitas pessoas ficam com medo de desvalorizar aquela promessa, perder, de repente, aquela valorização que tinha, né, da época da base, e depois não conseguir lucrar tanto quanto pretendia. Porém, eu acho que isso é uma visão que você pode mudar a partir do momento que você dá a chance e o cara performando, mantendo o equilíbrio, você dando apoio emocional para o cara, e o cara mantendo o rendimento. Eu não vejo por que vender logo, já deixar, como o caso do Felipe Coutinho no Vasco, né? Ele já estreou, com 16, 17 anos, já vendido para a Inter de Milão. Então, assim, você não esperou o cara, de repente, desenvolver, ter ali uma história, um vínculo maior com o clube, né? No lado profissional. Então, e é isso que eu falo, o Flamengo está conseguindo fazer isso a partir do momento que ele equilibrou suas finanças, e eu entendo que no futuro próximo ele vai conseguir segurar mais os seus talentos, mesmo que já tenha a ambição de vender, tenha interessado, mas consiga ter o poder aquisitivo para poder segurar um pouco mais esse jogador e vender ele um pouco mais tardiamente. Luiz, ia falar alguma coisa? O Léo falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte: muitas vezes o time vende jogador muito cedo. Porém, tem o lado positivo disso.
quantos foram jogadores que saíram aqui jovens e não tiveram desempenho muito bom na Europa? Foram vários. Vários. E isso, assim, para o time que formou, que nem, vamos dar para os times brasileiros que formaram, é muito bom vender logo, porque ganhou um dinheiro e o jogador não desenvolveu. Perfeito, ele ganhou aquele dinheiro naquele momento que ele precisava. Agora, a análise que a gente tem que ver é, o jogador foi formado para ir para a Europa jogar direitinho? Eu acho que não. O brasileiro tem várias dificuldades, o jogador brasileiro. A maioria não fala um idioma, mais que um idioma. Então, a comunicação dele é muito ruim chegando lá na Europa. E isso afeta profundamente o treinamento. O cara tem que ficar com um tradutor no canto do campo. Mas e no jogo? Isso consegue se reverter em coisas positivas? Ele consegue se comunicar com seus colegas de trabalho de uma forma adequada para poder exercer melhor futebol? Não sei. Você acha que consegue, Vitão? Não, eu concordo. Eu acho que, assim, que foi mais ou menos o que eu citei do trabalho que eu lembro muito bem que o Luxemburgo fez com o Neymar no Santos. Eu acho que, assim, quando o Brasil está tão carente de ídolos, de craques, que, assim, qualquer um que aparece com um pouquinho mais de talento, com um pouquinho de diferença dos demais, tanto a mídia, quanto empresários, quanto torcida, já começa a pôr uma pilha muito grande de já querer que o cara estoure logo. Eu lembro que no final do ano passado, teve uma competição que o Palmeiras ganhou da categoria de base, eu não lembro qual era, que o Gabriel Veron deitou, aí foi para o campeonato mundial, acho que sub-17, né? Ele foi um dos principais, também foi artilheiro do Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Isso mesmo. E o Flamengo foi campeão brasileiro. É isso mesmo. Aí depois ele foi artilheiro da Copa do Mundo, sub-17, e eu lembro que, assim, o Palmeiras estava naquele final de ano muito ruim, Filipão saindo, Mano Menezes saindo. O que mais falavam aqui é pro ano que vem, ataque titular é Gabriel Veron e Dudu. Então, assim, todo mundo quer muito rápido as coisas, não tem aquele tempo do cara amadurecer. Então eu acho que foi muito legal o trabalho que o Luxemburgo fez com o Neymar, tanto que hoje ele virou o que virou. Já foi um trabalho diferente, por exemplo, do que fizeram com o Gabigol. Todo mundo lembra o que virou quando ele foi para a Europa, né? Teve que voltar para ser bem visto de novo. Então eu acho que, assim, se tem muito cara que vai muito cru ainda, que ele poderia virar um baita de um craque e não vira ainda por falta de preparo. E pegando o gancho no que o Luiz falou, tem essa questão de vender jogadores muito rápidos, né? Fazer caixa, independente dele estar formado ou não. Mas às vezes também falta a sensibilidade do clube em perceber a oportunidade de vender um jogador que o time tem condições de observar e saber que não vai ser um grande craque e aproveitar a chance de fazer o caixa. Tem um exemplo famoso no Santos, que é o Thiago Luiz. Surgiu junto com o Alemão, eram dois jovens super promissores, todo mundo falava, nossa, é o futuro da seleção, o futuro do Santos. O jornal A Marca da Espanha deu uma capa inteira com uma foto do Thiago Luiz falando, é o novo Messi, é o Messi brasileiro. Nenhum dos dois jogadores... É o novo Messi? E nenhum dos dois vingaram, nem o Alemão, nem o Thiago Luiz. O Santos poderia ter vendido, porque teve proposta, vieram procurar. O Alemão saiu brigado, entrou na justiça, enfim, saiu, o Santos não ficou com nada, mas também se deu mal. Mas o Thiago Luiz, ele ficou no Santos ainda há muito tempo e não vingou. E teve proposta na época, ele ainda era bem jovem, para ir para o Real, para ir para outros clubes. Seria como um Keirson no Barcelona, né? Que o Barcelona vem, paga uma fortuna e não vinga. Mas é uma oportunidade de você esse fenômeno fazer dinheiro, de vez em quando vai acontecer, meu filho. Não tem jeito. Mas acontece com muita frequência, não é? Mas se você for ver, vamos lá, gente. Aí eu acho que a gente tem que fazer um raciocínio mais equilibrado, porque senão a gente vai contar um monte de história louca aqui. E o que não falta é jogador que você acha e que tem um apoio da mídia
muito grande e que, de repente, ele não vinga. Na própria Copa São Paulo, a gente cansa de ver isso. Que é a garotada toda que tá ali querendo demonstrar serviço, coisa e tal, e de repente, cadê? Sumiram. Você quer ver? Eu tenho 2 nomes aqui no Flamengo que, porra, cara, todo mundo falava que seriam excelentes jogadores, ótimos jogadores. E eles, na categoria de base, eram bons. Eram bons. Mas que, porra, viraram água. Um é o todo-poderoso Negueba. O bicho jogava bem, rapaz. Ele jogava bem pra caramba nas categorias de base. E o outro do Flamengo, que também fazia fumaça pra caramba na categoria de base quando subiu, foi o Eric Flores. Que ficou, que hoje é titular absoluto. Tem o Adrian também ficou. Não, você tem Tomás, Adrian, um monte. Aí você tem uma infinidade. Mas eu tô falando desses que Sérgio. Paulo Sérgio encerrou carreira, eu acho que no Ceará. Então, assim, você tem N nomes. Só que é óbvio que dentre esses nomes, um ou outro, e aí a gente já falou aqui um monte de jogadores que deram certo. O Palmeiras, eu lembro que o Palmeiras, eu acho que foi em 2018, ele ganhou diversos torneios da categoria de base. E aí todo mundo achou que o ano passado os jogadores, os meninos já fossem ser aproveitados, e nada. E aí o que acontece? Justamente o que o Gustavo estava falando. Aqui tem olheiro do Flamengo que está indo buscar jogador em tudo quanto é parte do Brasil. O jogador vai bem na Taça São Paulo, ou aqui, ou então num outro torneio, eles vão lá e pegam. Que aí reforça o grupo. Tanto que ano passado, o único torneio, acho que de base, bacana, que o Flamengo não ganhou foi a Copa do Brasil, que fez a final contra o Palmeiras. O resto, o Flamengo ganhou boa parte dos torneios. Então, assim, é óbvio que dentro do contexto que a gente está trabalhando aqui, a gente vai ter os casos de sucesso, de jogadores que vão ser bem-sucedidos, Agora, que vai ter alguma barrigada, não tenha dúvida. E, obviamente, tem uns que não vão nem aparecer para o cenário. Tá, eu queria agora fazer uma pergunta para o Vitor. Cara, o Palmeiras, historicamente, tem uma das melhores escolas de goleiros do mundo. Do mundo. Zete, Veloso, Marcos, Leão, enfim, tem tantos exemplos que a gente pode citar, e já faz anos que a gente não vê um moleque nem no banco de reservas. Você sabe o que está acontecendo por lá? Cara, eu vou te falar que assim, eu não sei o que acontece com a base do Palmeiras, porque parece que assim, a base do Palmeiras, quando ela tá lá embaixo, lá nos sub-12, 13, 14, 15, até os 17, ela vem muito bem. Que nem em 2018, como o Renato falou, hoje o Palmeiras ganhou 8 títulos da base, coisa assim. Mas quando chega naquela base, assim, naquela pré-profissional, aquele time que disputa a Copa São Paulo, assim, pelo menos ao meu ver, os últimos times que o Palmeiras montou eram muito fracos. Muito fracos. Assim, eu realmente não sei se os meninos são vendidos antes, se realmente, assim, nos últimos anos, claramente o Palmeiras não deu importância em utilizar a sua base, tanto que ano passado ganhou um monte de coisa em 2018 e ano passado gastou 70 milhões de contratação e não subiu ninguém. Então, assim, eu não sei se por conta disso os meninos mesmo se colocam à disposição para ir para outros lugares. Eu só sei que, assim, esse ano realmente, por conta da reformulação financeira que aconteceu, utilizaram bastante, subiu bastante gente, né? Mas nos últimos anos foi muito pouco utilizado, foi muito pouco valorizado. Eu acredito que isso, assim, tenha dado aquela impressão de que aqui a gente não vai ter muita chance, então vamos buscar novos ares. Não sei, isso é uma opinião, uma impressão que eu tenho, porque não sei como explicar uma base que até o sub-17 ganha tudo, quando chega naquele pré-profissional não ganha nada, nunca ganhou uma copinha, e aí pouca gente é aproveitada. Não consigo ver uma explicação para isso.
Pô, Ô, Vitor, parece que não tem um plano de carreira. Não fala que nunca ganhou uma copinha, não, senão daqui a pouco começa a musiquinha, hein? Não, deixa eu falar essa música. Vamos tocar o barco aí. Não, mas parece, eu acho que é um desestímulo, né? Essa questão de não ter um plano de carreira. Né? O que você falou, imagina o moleque falar assim, pô, tô indo pra caramba, tô bem, comendo a bola. Aí você olha no ano seguinte, você não sobe. Você é vendido, você é qualquer coisa. É desestimulante. Eu acho que é muito ruim isso. E eu acho que é isso que acontece com o Palmeiras. Eu acho Léo, que quer falar alguma coisa, um ponto Léo? importante, hein? Plano de carreira. É profissionalizar a gestão dos clubes e fazer plano de carreira para os jogadores mais promissores. Exatamente. Eu lembro do São Paulo antigamente que ele tinha um super plano de Cara, eu carreira. não Né? escutei a pergunta. Vamos lembrar até do Lucas Moura, né? Que ele ficava no CT, dormia no CT, tinha professor de português, tinha professor de inglês, tinha aula de francês. Quer dizer, o menino foi muito mais bem preparado para fora porque tinha um plano de carreira. Né? Precisa ser assim o profissional. E pensar nesse sentido para os jovens ter estímulo para desenvolver. Verdade. Não, eu acho o seguinte, vamos lá, do jeito que o futebol brasileiro vai sair aí dessa pandemia, eu acho que o plano de carreira de quem está na base começa esse ano. Porque o que não vai faltar é jogo. Você tem o aumento do número de substituições por jogo. E, meu amigo, se o camarada não usar, o técnico não usar o plantel que ele tem, ele não chega ao final das competições com o time inteiro, não. Então, acho que meio que a forceps, eu acho que muita gente vai usar os jogadores da base, porque você tem um mercado em retração, que não tem grandes contratações e principalmente em termos de volume, porque não há dinheiro em circulação. Então, ele vai ter que apelar para o que ele já tem em casa. Então, é a hora desses meninos meio que começarem a entender que esse ano pode ser um divisor de águas aí, tanto para o bem para uns e outros que não vão ficar pelo caminho. Olha, pessoal, eu tive pesquisando alguns jogadores super promissores no cenário internacional também. Renato e Léo, vocês devem ter ouvido falar em algum momento sobre um uruguaio chamado Facundo Pelistri. Facundo Pelistri, do Peñarol, 18 anos de idade, parece que é o futuro da seleção uruguaia junto com o De La Cruz. Estão falando, enchendo a bola desse cara, e que o Flamengo e o Boca Juniors estariam monitorando os dois jogadores. Olha, se é o futuro Messi eu não sei, mas quem sabe é um futuro Cavani. Mas é um meio atacante, esse Facundo Pelistri. Estão falando muito bem dele, e o Flamengo estaria monitorando esse rapaz, viu? Outra revelação do futebol argentino, e que o Manchester City pode pagar 26 milhões de euros, é o Thiago Almada, do Vélez Sarsfield, 18 anos também, cara. Tá comendo a bola lá, e não é o único jovem bom de bola lá no Vélez, viu? Tem mais gente comendo a bola. E na Europa, pô, o Kai Havertz do Bayern Leverkusen tá fazendo super sucesso. O Chelsea pode contratar ele por 75 milhões de euros. Um absurdo, ou seja, os caras cumpriram, né, a pena da UEFA, né, por causa do fair play, passaram acho que 2 anos, 3 anos sem poder contratar ninguém, e agora estão, né, tudo que não puderam gastar vão comprar agora. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Estão querendo chegar no Flamengo e casar 35 milhões de euros no Gerson. O Haaland foi comprado por 20. E aí? Então, como é que se explica isso? Cara, desculpa. Quem que é o Red Bull Salzburg, da Áustria, perto de um Flamengo, perto de um São Paulo, de um Santos, de um Palmeiras? Cara, mas é aí que tá. É a negociação e o jogador.
O Haaland, ele tá não no que o final de Gerson, contrato pelo lá contrário, o Gerson também. tá comendo a bola aqui também. Mas o Haaland, pô, eu nunca vi o cara meter tanto gol igual esse cara. Pois é. Porra, assim, garoto Jogadoraço. que era novo. Eu lembro de um cara chamado Túlio Maravilha. Porra, pelo amor de Deus, bicho. E agora quem tá fazendo super sucesso lá na Itália também, sendo disputado por times grandes da própria Itália, da Espanha e da Inglaterra, é o Sandro Tonali do Brescia, que estão falando que é o novo Pirlo. 18 anos também. Ou seja, tá vindo uma geração aí super promissora que vai suceder os grandes jogadores nos próximos 3, 4 anos. Gustavo, isso é o que a gente imagina. Sim. Isso é o que a gente imagina. Isso é o que a gente imagina. E agora, você falou de alguns jogadores sul-americanos aí, e eu fico imaginando o seguinte: se aqui no Brasil, que a gente teoricamente tem um material mais farto, essa turma já tem dificuldade de jogar, imagina esses. Então, assim, ter o nome e ser monitorado é uma coisa. O cara chegar lá e demonstrar dentro de campo, que eu acho que é a grande dificuldade, principalmente se ele vai para o mercado externo. Então, por isso que eu sou partidário de que o jovem está num determinado clube, ele precisa ter um contrato, é mais ou menos, eu vou fazer uma comparação que chega a ser meio complicada, mas é necessário fazer. Na NBA, o que acontece? Quando o jovem ele é draftado, ele assina um contrato com a equipe de, no mínimo, 3 temporadas. Então você vai ver aquele jogador jogando naquela franquia. E aqui no Brasil você não tem isso. Você justamente vê os meninos com 13, 14, 15, 16 já assinando contrato com clubes do exterior. E aí eles ficam um pouco mais aqui por questões familiares, por questões sociais, porque não pode sair antes de completar 18 anos, enfim. Mas você não tem essa coisa de, fez 18 anos, tá bom, até os 21 você vai ficar aqui no clube e tal. Ou então, como o futebol é dinâmico, coisa e tal, no mínimo 2 anos. Então você vê aquele garoto jogando ali, participando de algumas partidas, e aí sim, depois, se não vingar, se for realmente tiver um bom desempenho, ele está liberado para assinar um contrato para fora, ou então vai renovar com o próprio clube. Ô, Renatão, você deu uma boa ideia, né? Fazer um draft dos jogadores de base para os grandes times, forçando eles a ficar no Brasil por mais 3 anos. Quer dizer, faz um draft com 17 ou 18 anos e força o cara a ficar no Brasil mais 3 anos. Aí sim, depois poder ser contratado. Poderia ser feito isso no Brasil. Tem muita gente aí, pô. A gente tem mais de 1.000 atletas aí por ano. Eu concordo com vocês. É só ver o exemplo de sucesso que é a NBA, cara. Não é uma franquia super forte, mundialmente conhecida, transmitida no planeta inteiro. Pode, sabe, ser uma proposta muito interessante para o futebol brasileiro, mundial, inclusive, né? Não, eu acho o seguinte, o formato da NBA, ele é extremamente interessante. Mas qual é o grande X da questão da NBA? É porque você tem os alunos saindo das respectivas faculdades. E em alguns casos, o aluno ele é, vamos dizer, draftado no colégio. Sim. Que é o Kobe Bryant. O Kobe Bryant é um expoente desse fenômeno. Mas isso é uma exceção. Aqui no Brasil, você não tem essa formação. O menino ele vem já da escolinha. Então, por isso que eu estou falando. Tem que chegar num determinado momento, por exemplo, ele só pode sair do país depois que completa 18 anos. É isso? A regra é essa? Então tá bom. Então, como é que é o desempenho dele aos 17? Então, aos 17, o clube chama os pais dele e fala: temos interesse em ficar com seu filho. E aí você pode botar mínimo de 2 anos. Então, até os 19, digamos, isso num determinado modelo. Isso é só uma sugestão. No mínimo 2 anos, esse menino vai ficar.
Ah, quer ficar, o clube quer ficar, coisa e tal, não teve ainda uma proposta super valiosa do exterior, renova por mais 2 anos. Ao final desses 2 anos, vê, tem proposta do exterior, grande, vale a pena, não sei o quê, aí estende, aí, porra, vende, se não, ó, faz um contrato, porra, de 3, 4 anos com ele, se vai ficar no Brasil, ou então se vai dispensar, se vai emprestar, mas aí pelo menos você já tem um vínculo maior no futebol profissional daquele jogador. Sim. Coisa que, por exemplo, digamos que aqui no Brasil a gente tivesse modelos e faculdades que fossem formadores de atletas. Aí sim, eu acho que de repente poderia fazer drafts não somente para o futebol, mas também para outras modalidades. Eu acho que o esporte, por exemplo, o esporte de maneira geral, e principalmente o esporte feminino, ele iria se beneficiar de uma tal maneira gigantesca, mas o futebol ele segue uma lógica diferente. Então, por isso que eu acho que, de repente, você pode pensar um modelo para segurar esses meninos. Ou, pelo menos, dar um pouco mais de longevidade deles aqui em atuação nos gramados brasileiros. Por exemplo, hoje, essa semana teve a rodada do Campeonato Português e o Benfica jogou com o Portimonense. No elenco do Portimonense parece que tem 15 brasileiros. 15 brasileiros. O elenco. Em campo hoje, que eu pude perceber, tinham, parece que 5 no time titular e tinham mais 3 ou 4 no banco de reservas, ou seja, quase 9. E você vai ver, praticamente esses caras não jogaram no Brasil. Quem fez até um gol e recentemente esteve no São Paulo foi o Júnior Tavares, lateral. Vamos lá, vamos chamar. É hora de curtir, então, é hora de pessoal. dar um like. Dá um Dar um like, joinha, se inscreva no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, marca o sininho para receber as atualizações. Vamos que vamos. Vem fazer esse bate-papo com a gente. Legal, e o pessoal tem que compartilhar também, não é verdade? Ajudar a gente a crescer, compartilhar nos grupos do WhatsApp, do Facebook, em todos os lugares. No Instagram, a turma tá chegando no Instagram, hein? Tá chegando, o Instagram tá bem legal do 7x1, viu, pessoal? Entra lá, Instagram. O Instagram é uma grata surpresa, tem gente até do exterior, gente da grande mídia. O pessoal tá chegando e curtindo. Vamos fazer uma rodada final aí, falando desses jogadores que quase não pintaram nos gramados brasileiros, mas que ainda podem fazer bonito com a camisa da seleção. A gente tem aí Copa do Mundo que vem pela frente, tem Copa América. Os meninos ainda não vivenciaram uma grande competição aí com a camisa da seleção brasileira, mas que de repente podem fazer bonito. Quem que você acha aí que pode ser um bom expoente para a seleção brasileira daqui a alguns anos, Gustavo? Olha, o Santos tem um menino na base que eu tinha esquecido de falar antes, que vale a pena falar agora. O Flamengo tem o Reinier, o Santos tem o Renier. O jovem, 16 anos, muito habilidoso. Imagina os dois jogando junto, que sopa de letrinha que não ia ser, hein? Vai ser um trava-língua pros locutores. Mas, cara, ele rompeu o ligamento do joelho, contusão séria agora, faz pouco tempo. Vai ficar aí de 6 a 9 meses fora. Mas é um jovem muito bom, muito promissor. E agora na Lazio foi revelado um jogador... Revelado, sim, é um menino da Vila, veio da base, mas nunca estreou no profissional. Já foi menino lá pra Lazio, que chama André Anderson, que estão dizendo que é o novo Hernanes. Menino bom de bola. Que ia ser o novo Messi. Pois é. O novo Messi era o Thiago Luiz. Agora tem o novo Hernanes. Vamos ver, né? Tomara que vingue aí e seja mais um brasileiro de sucesso e que possa, inclusive, ajudar a seleção brasileira. Mas esse Renier dos Santos, cara, muito promissor, viu? Habilidoso, rabiscante, fazedor de gols. Caio Jorge também, boa. Gostaria de destacar.
Boa. E você, Vitor, quem que de repente você aponta aí? Não, pode ser do Palmeiras ou pode ser de outro clube que você tenha visto aí que tenha desempenhado bom papel. Eu, assim, desses recentes meninos que foram embora do Brasil, não é nem um caso de um cara que praticamente não jogou, porque ele chegou a jogar aqui sim até pouco tempo atrás. Mas um cara que eu queria muito ver ele assim maduro, tanto psicologicamente quanto fisicamente, no seu auge, assim, provavelmente numa seleção brasileira. E eu gostava muito dele jogando aqui no Brasil, é o Rodrigo dos Santos. Eu achava... Bom jogador mesmo. Eu gostava muito de ver ele jogando, achava ele um muito bom jogador, e eu acho que assim, se ele... Porque normalmente, eu não lembro exatamente para onde que ele foi, mas... Tá no Real Madrid. Tá no Madrid, Real Madrid. Né? E os jogadores que saem daqui, meninos ainda, para ligas fortes na Europa, né, principalmente Espanha, Inglaterra, a mudança física que eles apresentam é um negócio muito grande. Então eu acho que ele, com a velocidade e habilidade que ele tinha, se ele amadurecer fisicamente e psicologicamente, eu acho que vai dar legal aí pro futuro. E aí, Luiz? Então, vamos pensar nos jogadores que saíram de São Paulo, que estão em São Paulo. Eu acho que tem muita gente. David Neres já está consagrado. O Antony está indo para a Europa agora. Tem tudo para jogar bem. Se tiver cabeça, se tiver um plano de carreira, esse menino vai despontar, porque ele é agressivo, ele é bom driblador, ele tem uma cabeça boa, é um bom menino. E não posso deixar de falar do Lisieiro, que é um cara que eu gosto muito de ver jogar, porque ele tem uma cadência muito interessante e tem um toque de bola muito refinado, que eu acho que pode, com bons técnicos, evoluir para se tornar um craque mundial. Léo, tá ouvindo? O Léo tá perdendo. O Léo tá na SpaceX. Eu acho que o Léo, ele colocou uma foto dele, tem um quadro do Léo aqui. Léo tá na SpaceX. Na hora da edição, a gente vai botar aqui o capacete nele, assim, SpaceX. Eu não tô ouvindo nada. A gente ouve bem. Sai do X-Vídeos, Léo. Eu não tô ouvindo nada. Nada. Sabe quando... Sabe eu acho que o Léo tava dormindo. O fio tá partido do fone e fica picotando, eu não tô escutando nada de vocês. Daqui a pouco cai eu tô me seguindo pela feição de vocês. Ih, ele tá fazendo leitura labial, rapaz. Eu não sei nem que você tá me zoando, mas... Tá sendo engraçado quando alguém fala... ouvir, cara. O Léo tá parecendo o tio Chico. Porra, é o moco, né? Coitado, ele tá morrendo, o bicho tá desesperado que não tá entendendo nada. Não, eu vou fazer o seguinte, ó, já que o Léo tá moco hoje, não dá pra falar nada pra chamar ele. A gente vai botar o astronauta aqui do lado dele escrito SpaceX, pronto. Eu acho o seguinte, dois meninos que eu gostaria muito de ver tendo uma boa performance na seleção brasileira, e aí talvez possa ser até um pouco de saudosismo de um futebol mais antigo, mas eu queria ver o Vinícius Júnior amadurecer e jogar bem no Real e pegar um pouco mais de porte físico e chegar na seleção bem, e o João Pedro, que era do Fluminense, porque os moleques são muito bons de bola e, assim, lembra muito aquele futebol moleque que a gente via na década de 80, 70, 80. Uns caras que botavam na ponta, meu irmão, não adianta que o lateral não vai acompanhar. A gente tá... Ele tem capacidade de drible. Não, eu falo sem problema algum. Não.
Sem problema nenhum, mas você nunca viu o tape, né? Renatão, a gente tem que lembrar de um jogador que saiu do Brasil, era um jogador razoável, mas que foi para a Europa e estourou, né? É o Casemiro. Verdade. Não, o Casemiro já é consolidado. Ele Então, no mas São quando Paulo, ele saiu daqui... ele no São Paulo, ele saiu extremamente marginalizado. Então, ele saiu daqui, eu sempre gostei do Casemiro, eu gosto muito dele. E aí você vê em entrevista o Zidane falar para assim, é o Casemiro mais 11, é mais 10? O cara tem dado muita bola. Então, assim, é muito legal ver um menino que saiu daqui com problemas, né, como você disse, marginalizado, e foi para lá, pôs a cabeça no lugar e estourou. Isso é muito legal. Mas não é que bota a cabeça no lugar, né, meu amigo? Chega lá, ele não vai ter a mamata que ele tem aqui. Lá ele vai aprender a ser profissional. Então, mas desculpa, aí eu vou falar eu sou crítico mesmo do Neymar, que tudo bem, pode ter jogado bola em vários momentos, mas que eu acho que não leva uma vida profissional do jeito que deveria ser. Mas aí, Luiz, na hora que ele estava levando a vida profissional, veio o Paris Saint-Germain e cagou a carreira dele toda. Mano. Porque ele quis ir. Ele quis Mas ir aí, pra lá, e agora mas aí é que tá. Bota uma coisa na sua cabeça. No melhor momento dele no Barcelona, o PSG chegou com um caminhão de dinheiro e ele virou e... Opa! Ó, tem que ir, eu vou ser protagonista, e aí acabou tudo. Enfim, a gente viu o que aconteceu com a carreira dele. Que aí ele teve que tomar... Infelizmente, eu acho ele um garoto mimado que deveria ter uma visão diferente da vida. Essa é a minha visão do Neymar. Ele teve que tomar muita paulada da vida aí. Agora parece que ele tem um pouquinho mais de juízo, não sei, não vou botar minha mão no fogo, mas parece que ele está com um pouquinho mais de juízo e tentando voltar a carreira dele para o trilho. Sim, porque ele precisa amadurecer, coisa que já está meio passado para amadurecer. Tinha que ter amadurecido antes. O capítulo Essa Neymar, é a minha visão. o capítulo Neymar, a gente pode discutir num próximo programa, meu amigo. Agora, chegou a hora da gente... Próximo programa vamos ter as mulheres junto. Não. Num próximo programa. Pode ser pauta para um próximo programa. Agora é hora da gente se despedir dos nossos amigos, convidando eles para ficar, curtir, compartilhar, enfim, e vir bater papo com a gente aí sobre futebol, sobre algum assunto legal, tá? Galera, ó, chegando ao final de mais um... Boa noite, obrigado por tudo. Aquele abraço, tudo de bom. Até a próxima. Um abraço.